triste para a gente falar, porque dentre os cânceres, o câncer que mais acomete pessoas, ele está em primeiro lugar? Em primeiro lugar, 30% dos cânceres são cânceres de pele, né? Se a gente considerar que o Brasil tem 600 mil novos casos por ano, dá em torno de 180 mil casos. A gente está num país extremamente ensolarado, então esse é o grande problema, né? O principal fator aí é essa exposição, esse sol aí, e até por causa dessas perda dessas camadas de proteção aí. Exatamente. Então, o Brasil tem sol o ano inteiro, né? E nem todos têm a pele protegida. Quanto mais pigmentada, quanto mais melanina as pessoas têm, mais elas são protegidas. E a gente é uma miscigenação. Então, tem pessoas como você, por exemplo, com a pele muito sensível, muito clarinha, né? E essa falta de melanina tira a proteção natural. Então, quando as pessoas se expõem exageradamente ao sol, ao longo dos anos, isso tem um efeito cumulativo, é um tipo de radiação. O DNA da célula, da pele, ele perde a capacidade de se autorreparar. Porque quando a pele sofre uma agressão, né, o DNA da pele, ele tenta se reparar. Se ele não consegue se reparar, você vê que a pele fica avermelhada e ele expulsa aquele problema, ou seja, você descama. Só que se isso ocorre de forma acumulativa, ocorrem mutações nas células, no DNA das células, e elas não conseguem mais se reparar, e aí vem o câncer. Uau! Agora, existem outros fatores, viu, Sérgio? Sim. Por exemplo, cicatrizes, né? A radiação, a própria radioterapia, o tratamento, perda da... Cicatrizes... Fala pra gente, só por que cicatriz? Cicatrizes crônicas, né? Por exemplo, você sofreu um corte ou você sofreu uma queimadura. Olha. Então, aquele local onde existe a cicatriz, ele já fica predisposto a ter um câncer. Então, se vem, por exemplo, um segundo fator como o sol, ele tem maior possibilidade de contrair o câncer. E a gente tem, por exemplo, exposição a arsênico, imunodeficiências. Então, por exemplo, pessoas portadoras de AIDS, por exemplo. HIV, por exemplo. E infecção por HPV, né? Então, tem uma série de outros fatores, doenças genéticas. Então, muitas vezes as pessoas nascem predispostas a ter câncer de pele. Então, tanto o carcinoma base celular quanto o carcinoma espinocelular, existe uma doença, por exemplo, que chama xeroderma pigmentoso, que você nasce com ela. No xeroderma pigmentoso, você não tem aqueles genes de autorreparação, chamado gene XP. Então, as crianças eu tenho alguns casos, mesmo na idade mais tenra, 3, 4, 5, 6 anos de idade, como é que você vai impedir que uma criança se exponha ao sol? Não se expõe ao sol. Né? Não tem jeito. Então, a gente vê carcinoma base celular, espinocelular, melanoma, às vezes num rapaz aí de 13, 14 anos, porque não nasce com o gene que faz a reparação de forma efetiva, entendeu? Essa questão de luz solar, doutor, ele é cumulativo? Como que funciona? Por exemplo, eu tenho um histórico de tudo que eu já tomei sol até hoje. Uhum. E isso vai somando numa coisa que não passa, não fica lá aquele tempo de trás. Vai sempre acumulando e isso é que é o problema? Exatamente. Porque às vezes, tipo assim, nossa, eu lembro, gente, não posso nem contar para vocês as coisas que eu já fiz na minha vida. Não, Deus é maravilhoso. Não, até porque porque o horário coisas, que as ideias de coisa de menino, que esse trem de clube, e misericórdia. Aí é o quê? Depois, hoje já tem bastante tempo que, nossa, eu não dou nem conta, né? não aguento. Uhum. Mas isso aí é algo cumulativo? Assim, eu me lembro na minha época de adolescente, era chique ficar todo bronzeado. Não, ficar queimadinho, você não lembra? Marquinha de sol, e aí as pessoas, inclusive, colocavam as coisas. Tinha gente que punha até Coca-Cola pra se expor, raíto de sol, não sei mais o quê. Depois vieram as famigeradas câmaras de bronzeamento. Né? Olha o perigo, em tempo de a gente queimar a pele pelada. Então, isso muita tudo... Gente. Muita gente. Então, isso tudo realmente exerceu um efeito cumulativo. Então, as pessoas hoje têm a pele envelhecida, cheia de, a gente chama de sardas, né? Ceratose seborreica, ceratose actínica. São todos processos degenerativos provocados pela exposição. Então, existe, por exemplo, os carcinomas base celular, espinocelular, eles têm um efeito direto cumulativo. Sim. Então, você perceba, por exemplo, no carcinoma espinocelular, a gente não vê o câncer aqui na parte de baixo, no lábio inferior, a gente só vê no lábio superior. Por quê? Porque é uma proteção ao sol aqui. Então, essa parte de cima é a parte mais sensível. Então, isso é um efeito cumulativo que nós chamamos de direto. O melanoma, que é um câncer mais grave, porque ele dá metástase e pode matar,
esse melanoma, ele é acumulativo, mas ele tem mais a ver com aquelas pessoas branquinhas que tomam sol em excesso durante picos da vida. Então, é o mineirinho branquinho que vai para Guarapari. É a imagem típica. E aí ele fica lá o dia inteiro no sol, e aí ele fica muito vermelho, queimando, né? Fica ardendo. Eu sou da época da pasta d'água. É, isso aí. E descasca. Minha mãe passava pasta d'água assim, que ficava igual um camarão, imagina. Uma pasta d'água, olha a minha idade. Então, hoje a gente sabe que o melanoma está ligado a isso. São vários episódios de queimaduras, até às vezes de 2º grau, de uma exposição rápida. Tem gente que dá bolha, né, doutor? Tem gente que dá bolha. Então, isso é que vai gerar o melanoma, que é o que a gente tem mais preocupação. Febre. Às vezes tem febre. Insolação. Agora, doutor, por exemplo, dentro nessa relação causa e efeito, sobre esse ponto do efeito, como nós estamos no dezembro laranja e isso vem aí como um mês de prevenção, um mês de diagnóstico do câncer de pele, o que o nosso telespectador tem que observar para levá-lo a essa conscientização, a essa prevenção, a esse cuidado? Algum sinal, algum sintoma primário, alguma evidência? Fala pra gente. Bom, primeira coisa, prevenção. Evitar... o sol é bom. O sol é bom, o sol é a melhor fonte que a gente tem de vitamina D. Para todas as idades? Para todas as idades. Só que você tem que tomar sol de forma inteligente. Sim. Então, primeiro, você tem que evitar aquele sol das 10 horas da manhã até as 3h30 da tarde. Né? Mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho, eu tenho que atravessar a rua. Use um protetor solar de boa qualidade. E mesmo em dias nublados? Mesmo em dias nublados, porque a radiação ela está acontecendo. Está acontecendo. E muitas vezes essas luzes, né, fluorescentes, elas também emitem radiação. Então, usar protetor solar é uma medida que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ter, né? Então, esse é um fator realmente preventivo. Então, evitar esse sol maléfico. Mas então como é que eu tomo sol? Você pode tomar sol de roupa mesmo, né? Não tem que tirar a roupa para tomar sol. E uns 10 a 15 minutos de exposição por dia, pode ser até na janela da sua casa. A conversão da vitamina D para a forma proativa, ela acontece de forma rápida, né? Agora, a vitamina D, inclusive, previne câncer, né? Então, é importante que a gente saiba o seguinte, o sol é bom, o sol é saudável, ele previne a osteoporose, por exemplo, mas ele tem que ser aplicado, vamos dizer, tomado de forma inteligente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.